Está no ar o melhor podcast da web. Preterismo completo em foco. E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, olha, pode dar uma chacoalhada na sua visão sobre o cristianismo. Esse daqueles temas que a gente para e pensa, será? Exatamente, a gente vai mergulhar no preterismo completo, uma perspectiva, vou te falar, bem diferente sobre as profecias bíblicas. Uau! Já fiquei curiosa. Nosso guia nessa viagem vai ser o livro Introdução ao Preterismo Completo, do André Pimentel. Aliás, ele mandou bem nos títulos dos outros livros dele, viu? A Igreja tem razão sobre o fim do mundo e as 33 maneiras de matar o diabo. Nossa, só pelos títulos já dá pra ver que o assunto é instigante, mas me explica uma coisa, o que é exatamente esse tal de preterismo completo? E qual a grande diferença dele para a visão tradicional do cristianismo? Boa pergunta. A sacada do preterismo completo é que ele acredita que todas as profecias bíblicas, tipo do Apocalipse, já aconteceram lá no passado, principalmente quando Jerusalém foi destruída em 70 DC. Caramba! Quer dizer que o Apocalipse seria tipo um registro histórico daquela época, e não a previsão do futuro. Isso mesmo. É como se a gente estivesse lendo um jornal da época, sabe? E não um mapa do fim do mundo. Que loucura! E como fica a segunda vinda de Cristo nessa história toda? Afinal, essa é uma das crenças mais importantes para a maioria dos cristãos, né? Essa parte causa bastante debate. O preterismo completo não nega a ressurreição de Cristo, mas acredita que ela já aconteceu e que ela marcou o início do reino de Deus. Entendi. Mas peraí, se a ressurreição já rolou e o reino de Deus já começou, qual é o papel dos cristãos hoje em dia? Aí que o preterismo completo traz uma ideia bem interessante. Em vez de ficar esperando passivamente por um futuro glorioso, os cristãos são chamados para construir esse reino aqui e agora. É uma mudança radical, né? Do futuro para o presente, da espera para a ação. Nossa, é uma mudança. Mas me diz uma coisa. Essa visão não tira um pouco a esperança do futuro, a expectativa de um mundo melhor que muitos cristãos têm. Muita gente pensa assim, mas o preterismo completo defende que a esperança continua existindo, só que ela muda de lugar. A esperança não está em futuro distante, mas na ação no presente, na construção de um mundo mais justo, mais fraterno, um reflexo do reino de Deus aqui na Terra. Entendi. É como se a gente tivesse a responsabilidade de criar o futuro que a gente tanto espera. Faz sentido. Mas e a Bíblia como um todo? Como o preterismo completo impacta a interpretação dela? Ótima pergunta. Essa é uma das grandes questões que a gente vai explorar nesse Deep Dive. Se as profecias já aconteceram, como a gente deve ler as Escrituras? O que elas têm a nos dizer sobre a vida cristã hoje. Essa é uma das partes mais desafiadoras. O preterismo completo nos convida a ler a Bíblia de uma forma diferente, tentando entender o contexto histórico e o significado original de cada passagem. É como se a gente tivesse que tirar os óculos do presente para chegar ao passado com mais clareza. Verdade. E será que essa nova forma de ler a Bíblia muda a maneira como a gente entende o Apocalipse? Afinal, ele é um livro cheio de simbolismos e mistérios, né? Sem dúvida. E essa é uma das partes mais intrigantes do preterismo completo. Mas para desvendar esses mistérios, a gente vai ter que continuar essa conversa na próxima semana, aqui no Deep Dive. Estamos apresentando o melhor podcast. Preterismo completo em foco. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Estamos de volta com o podcast Preterismo em Foco. De volta para o nosso Deep Dive no preterismo completo. Semana passada a gente começou a desvendar essa ideia de que as profecias bíblicas já aconteceram e que a gente precisa construir o reino de Deus agora, no presente. É muita coisa para digerir, né? A gente tá tão acostumado a pensar nas profecias como algo do futuro. Pois é. E essa mudança de perspectiva mexe com a forma como a gente entende a segunda vinda de Cristo e o próprio reino de Deus. A gente estava falando que o preterismo completo acredita que a ressurreição de Cristo já rolou, lembra? E que isso
marcou o começo do reino de Deus. Sim, lembro. Mas eu ainda tô tentando entender o que isso significa na prática. Se o reino de Deus já tá aqui, como a gente pode ver ele no mundo? Qual é o nosso papel? Pergunta de Jor. O preterismo completo meio que nos desafia a enxergar o reino de Deus não como um lugar físico ou um evento do futuro, mas como algo espiritual que já está acontecendo através das nossas ações. Entendi. Então, em vez de ficar esperando, a gente precisa colocar a mão na massa e construir esse reino com amor, justiça e compaixão. Exatamente. É como se a gente tivesse a missão de trazer os valores do reino de Deus para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E isso vale para tudo, sabe? Para a nossa vida pessoal, para como a gente se relaciona com a sociedade, com a política, com o meio ambiente. Nossa, que responsabilidade, hein? Mas ao mesmo tempo, que incrível saber que a gente pode fazer a diferença. É, isso aí. E é essa a grande mensagem do preterismo completo. Sair da passividade, da espera e partir para a ação. Construir um presente mais justo e mais humano que seja um reflexo do reino de Deus aqui na Terra. Mas e aí? Todo mundo concorda com essa interpretação? Dentro do próprio cristianismo tem gente que pensa diferente, né? Claro, o preterismo completo é só uma das muitas formas de entender a fé cristã. É importante lembrar que não existe uma única verdade absoluta quando trata de interpretar a Bíblia. O legal é a gente ter essa abertura para diferentes pontos de vista, sabe? Sim, total. Mas como essa leitura crítica se aplica a um livro cheio de simbolismos e mistérios como o Apocalipse? Você mencionou que o preterismo completo enxerga o Apocalipse como um reflexo do contexto histórico da época, né? Me explica melhor isso. Beleza. O preterismo completo acredita que o Apocalipse foi escrito para dar força para os cristãos que estavam sofrendo perseguição no Império Romano. A linguagem simbólica e as imagens apocalípticas seriam uma forma de levar esperança e resistência em tempos difíceis. Então, em vez de ser uma previsão do futuro, o Apocalipse seria tipo uma mensagem de esperança para os cristãos daquela época. Exatamente. E essa mensagem continua super relevante para a gente hoje, mesmo que o contexto seja outro. O Apocalipse nos lembra que a luta contra a injustiça é constante, mas que no fim das contas, Deus vence. Faz muito sentido. Então o preterismo completo tira aquele medo que a gente sente do Apocalipse e nos dá coragem para lutar por um mundo melhor. Isso aí. Tira o véu do medo e coloca a gente em movimento. Mas e a fé? Se as profecias já rolaram no que os cristãos acreditam. Essa é a grande questão. Para o preterismo completo, a fé não está em eventos futuros, mas a certeza da vitória de Cristo. A ressurreição dele é a base da fé cristã. E o reino de Deus, que começou com a ressurreição, é a nossa esperança. Então a fé se torna uma experiência do presente, um compromisso em viver o amor e a justiça no dia a dia. Exatamente, fé em ação, sabe? Vivendo a esperança no presente e construindo um futuro melhor com base nos ensinamentos de Cristo. Nossa, que legal. E a graça de Deus, onde ela entra nessa história? A graça de Deus é o que nos dá força para viver essa fé ativa e transformadora. Ela nos liberta do medo, da culpa, nos ajuda a perdoar e amar, nos inspira a construir um mundo mais justo e fraterno. Entendi. A graça de Deus e a ação humana, juntas, constroem o reino de Deus. Mas e o julgamento final? O que o preterismo completo diz sobre isso? Tem muita gente que acredita que um dia Deus vai julgar todo mundo. O preterismo completo entende que o julgamento final, de forma simbólica, já rolou na destruição de Jerusalém em 70 DC. Foi como um sinal do julgamento de Deus sobre a rejeição do Messias. Mas isso não significa que a gente não vai prestar contas a Deus pelas nossas ações. Interessante. Mas e as outras interpretações sobre o julgamento final dentro do cristianismo? Como lidar com essa diversidade de opiniões? É importante lembrar que o preterismo completo é só uma perspectiva. O julgamento final é um tema complexo e cada um tem sua interpretação. O importante é a gente ter respeito e abertura para o diálogo. Concordo. A gente precisa conversar, trocar ideias e buscar um entendimento. Afinal, somos todos cristãos, né? Com certeza. Essa conversa já rendeu bastante, né? Nossa, demais. Chegamos na última parte do nosso Deep Dive no preterismo completo. Nessas últimas semanas, a gente explorou como essa perspectiva reinterpreta as profecias bíblicas, colocando a ação no presente como a chave para construir o reino de Deus. E hoje eu quero focar num ponto que causa bastante debate e às vezes até um certo receio, a questão da esperança. É verdade. Essa é uma das maiores preocupações de quem conhece o preterismo completo. Se as profecias já se cumpriram, incluindo a segunda vinda de Cristo, onde fica a esperança cristã, será que essa visão não tira um pouco a nossa expectativa em relação ao futuro? É uma pergunta muito importante. Mas o preterismo completo argumenta que, em vez de acabar com a esperança, ele muda o jeito que a gente vê ela, sabe? Torna ela mais real e, de certa forma, mais desafiadora.
Em vez de esperar passivamente por um futuro distante e incerto, a esperança se torna um chamado para ação, um compromisso com a construção de um presente melhor, um reflexo do reino de Deus aqui na Terra. Entendi. Então a esperança não está em um evento futuro, mas na ação presente, na transformação do mundo com base nos ensinamentos de Cristo. Mas me fala uma coisa, essa mudança de foco não coloca um peso enorme sobre os ombros dos cristãos? Afinal, construir o reino de Deus aqui na Terra parece uma tarefa gigantesca. Com certeza, é uma responsabilidade enorme. Mas o preterismo completo não coloca essa tarefa só nos ombros dos indivíduos. A ênfase está na comunidade, na ação coletiva, na união de esforços para transformar o mundo à luz dos ensinamentos de Cristo. Faz sentido. E como o preterismo completo vê o papel da graça de Deus nesse processo? Se a ênfase está na ação humana, qual o espaço para a ação divina? A graça de Deus é fundamental nesse contexto. É a graça que nos liberta do medo e da culpa, que nos dá força para perdoar e amar, que nos inspira a construir um mundo mais justo e fraterno. A graça não nos tira a responsabilidade de agir, mas nos capacita para agir com amor, compaixão e sabedoria. Interessante. Então a graça de Deus não substitui a ação humana, mas complementa, impulsiona. É uma força que nos move a construir o reino de Deus aqui e agora. Exatamente. E essa visão ativa da fé, essa ênfase na transformação do presente, nos leva a repensar a nossa relação com a Bíblia. Se as profecias já aconteceram, como a gente deve ler a Bíblia hoje? O que ela nos diz sobre a vida cristã no mundo de hoje? É uma questão fundamental. O preterismo completo nos convida a ler a Bíblia com outros olhos, buscando entender o contexto histórico e o significado original de cada passagem. Em vez de procurar previsões sobre o futuro, a gente deve focar nos ensinamentos de Cristo, na sua mensagem de amor, compaixão e justiça, e aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia. Exatamente. As Escrituras viram guia para a ação, uma fonte de inspiração para vivermos uma vida mais plena, mais significativa, mais conectada com o propósito de Deus. E essa conexão com o propósito de Deus, essa busca por uma vida mais significativa, me parece o centro da fé cristã, independente da interpretação que a gente faz da Bíblia. Concordo plenamente. A fé, na sua essência, é um chamado para viver de acordo com valores mais elevados, para buscar alguém, para construir um mundo melhor. E o preterismo completo, com essa ênfase no presente, na ação e no amor ao próximo, mostra pra gente uma maneira desafiadora e inspiradora de viver essa fé. Para a gente finalizar nosso mergulho, queria te perguntar, qual a sua principal lição dessa conversa? O que você leva dessa exploração do preterismo completo? Acho que a grande lição é que a fé cristã não é parada no tempo. Não é um conjunto de regras que nunca mudam. É uma busca constante, um diálogo aberto com a Bíblia, com a história, com a nossa própria consciência. E o preterismo completo nos convida a participar desse diálogo, a questionar, a refletir e a construir a nossa própria visão da fé. E você, o que achou dessa imersão no preterismo completo? Deu para ter uma noção geral dessa perspectiva. Esperamos que esse deep dive tenha despertado a sua curiosidade, a vontade de saber mais, de se aprofundar nos estudos e formar a sua própria opinião. A gente não quer dar respostas prontas, mas sim incentivar o pensamento crítico, a busca por conhecimento e o diálogo respeitoso entre diferentes pontos de vista. E quem sabe, te inspirar a construir um mundo melhor, com base nos valores que você acredita. Quem quiser se aprofundar no tema, vale a pena dar uma olhada no livro Introdução ao Preterismo Completo, do André Pimentel, que está disponível de graça no canal Graça Pura no YouTube. É só deixar um comentário pedindo o livro. E, com essa dica valiosa, a gente encerra nosso mergulho de hoje. Mas a conversa não termina aqui. Continue pesquisando, refletindo e compartilhando suas descobertas com a gente. E até a próxima com mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Descubra como transformar sua espiritualidade e viver com serenidade no presente, através do preterismo completo, com o livro 10 Passos para a Plenitude Espiritual, de André Pimentel. Um convite para libertar-se do medo, reconectar-se com o propósito divino e abraçar uma vida plena de paz. Disponível agora no WhatsApp, leve a mensagem de tranquilidade e renovação para o seu dia a dia. Você acabou de ouvir o podcast Preterismo em Foco. Amanhã tem mais.